Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Entreter e Conhecer. Eu sou o André Gussi e no vídeo de hoje nós veremos 5 detalhes, 5 sutilezas que nos ajudam a entender como é que o Eren transformou desse cara aqui, crente na vida, feliz, esperançoso com o que poderia encontrar após a muralha, para este daqui, com um olhar vazio, sem acreditar num futuro e cometendo atrocidades. Minha intenção nesse vídeo não é passar um pano por aí, porque ele sim, como muitos dizem, ele foi um genocida. Mas não quero entrar no mérito se ele estava certo ou errado, e sim entender esses 5 pontos que ele poderia ter levado em conta para fazer um rumo diferente na história. E o melhor ainda, essa discussão não se limitará ao enredo de Attack on Titan. Nós podemos trazer para o nosso dia a dia e até com a história, como eu já fiz com outros vídeos analisando Attack on Titan. A primeira sutileza que eu quero trazer é sobre a manipulação do governo, fazendo a população de massa de manobra ou mesmo camuflando informações. Desde a segunda temporada, começou com a gente descobrindo dentro da muralha o esquema da família Fritz. Depois, a gente descobre que o mundo inteiro é assim, principalmente guiado por Marley. No entanto, o tempo inteiro vai nos mostrando algumas soluções, outras formas de agir que não seja essa de manipulação, de enganação, tentando fazer algo mais justo, uma vez que a principal função da política é em você evitar o atrito social entre as várias camadas dentro da sociedade. E na segunda temporada, quando a história Fritz assume o comando lá do pessoal dentro da muralha, ela muda a forma de governar, sendo um governo mais justo. Mantém alguns privilégios, a nobreza e tudo mais. No entanto, ela é mais aberta, mais clara nas decisões. E aqui nós podemos trazer para o nosso cotidiano. Pega a própria história, da linha do tempo, governos absolutistas com direitos totais para as democracias dos séculos 8, 19 e a que nós vivemos hoje. Segundo Winston Churchill, a democracia é o pior sistema político que existe, depois de todos os outros. Ou seja, por mais ruim que seja, dentre dos piores, é o melhor. E não tem como você ter falta de atrito nesse mecanismo da política. Ou será que não? Bom, mas enfim, a grande questão é sempre ter uma possibilidade de melhorar, não precisando ir para os lados extremos da força. E agora nós vamos para o segundo aspecto, que são das pessoas manipuladas pelo governo. E aqui eu vou usar os Titãs como um grande exemplo disso, relacionando com o nazismo na Segunda Guerra Mundial. O que mais me choca em Attack on Titan é que aqueles monstros bestiais, eles pegam as pessoas e estão sempre sorrindo, fazendo as coisas, como se não tivesse consciência. Depois, a gente acaba descobrindo que eles são, sim, controlados, principalmente por quem tem as coordenadas, que é no caso da família Fritz, que é com o titã de ataque que está sob o comando do rei. Aí você deve estar falando, uma pessoa só faz essas atrocidades porque é um Attack on Titan ali no anime, é um personagem fictício? Pois bem, não foi bem assim. Vamos pegar aqui o exemplo da Segunda Guerra Mundial. Quem é que você acha que colocava o gás dentro da câmara, ou torturava os judeus, ou fazia os experimentos? Eram pessoas comuns. Eles ficavam de dia fazendo essas atrocidades, e à noite ia ter uma vida normal com a sua família. O próprio filme O Menino do Pijama Listrado mostra isso, pois o pai do personagem principal, ele era um desses responsáveis pelos campos de concentração. E você vê ele como uma pessoa comum, entre aspas, né? Tirando o fato que ele faz essas atrocidades, mas tirando isso, ele vive normalmente, tem um amor pelo filho, um amor pela família. Isso ocorre devido à grande lavagem cerebral que é feita nessas pessoas, num nível assim muito grande, muito extremo. E também nós podemos trazer para os dias de hoje. Será que essa lavagem cerebral ficou para o passado ou só coisa de anime? Ou no nosso dia a dia é possível encontrar isso novamente? E um ponto que me faz refletir aqui sobre Attack on Titan é, os titãs, eles são o extremo da manipulação. Será que uma pessoa que sofre uma lavagem cerebral, ela tem cura? A gente consegue reverter? No caso aqui, raramente um titã consegue deixar aquela forma bestial e voltar a ser uma pessoa normal. E aí, você acha coerente essa correlação? E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é que o conhecimento salva. Desde a primeira temporada, quando eles querem descobrir o que tem lá fora das muralhas. Na segunda, com a Historia,
assumindo o controle ali do governo. Tudo foi uma questão de conhecimento, da inspiração das pessoas e tudo mais. E na última temporada aqui trazendo, o Armin reflete com seus amigos lá quando eles estão construindo aquela linha férrea. Ele fala, olha, eles falam que nós somos os demônios porque eles não nos conhecem. Talvez se eles conhecessem a gente, isso poderia mudar. Não dá pra conversar antes de chegar nesse ponto? E se a gente pudesse conversar com todo mundo e resolver esse mal entendido? E quando a Gabi e o Falco vão para a ilha, e ali eles percebem que as pessoas que vivem ali na ilha são pessoas comuns, que não são demônios, tudo bem que eles ainda demoram um pouco para ter essa ideia devido à lavagem cerebral, mas o conhecimento faz a gente ver de uma forma diferente. No entanto, para você ir atrás do conhecimento, você precisa de uma ação muito simples. Reconhecer que você não sabe de tudo e reconhecer seus erros. Então, quando você realmente faz esses dois passos, você caminha para frente. Tanto que Attack on Titan o tempo inteiro vai mostrando isso. No entanto, os principais personagens acabam adotando outro tipo de atitude, que é o da violência extrema, é o uso excessivo do poder. No caso aqui, gerando inúmeras guerras. E aqui eu emendo com o quarto ponto, que é o preço da vingança. Quando você vai por esse caminho belicoso da guerra, qual é o custo disso? No caso, vamos pegar aqui o exemplo do Eren. Ele queria proteger a ilha, as pessoas que ele ama, mas com o intuito dele de vingança, ele acaba não percebendo que ele destrói tudo isso. Não ele em si, mas a guerra provocada ali. Então, o lugar que ele gostava, as pessoas que ele gostavam, até mesmo o Armin e a Mikasa, ele acaba destruindo de alguma forma, pagando um preço caro para a vingança dele. Uma vez que a vingança cega. E como diz o Sr. Madruga, mata a alma e envenena. Isso de fato acontece, porque a gente acaba fazendo atrocidades. Você já viu algum exemplo perto da sua vida no qual a pessoa, por ir atrás de uma vingança, acaba fazendo coisas horríveis, se dando mal, não só para ela, mas para todo mundo que está em volta? E lógico, sobre isso tem a grande questão. Será que dá para perdoar? No caso de guerra, de atrocidades, a família da Sasha nos dá um exemplo muito grande de como fazer isso. No entanto, isso eu trarei em outro vídeo. E a última sutileza que eu quero trazer aqui é de levar a guerra até as últimas consequências. No caso, é você conquistar tudo pela força. Essa noção estava muito presente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Eles não queriam se render ou acabar o conflito, por mais sofrimento que ali trazia para as populações, para as cidades, para os países de forma geral. Não, nós temos que levar até as últimas consequências. E, com os armamentos que nós já temos desenvolvidos, se isso for levado à risca, já era mundo. A quantidade de armas que nós temos hoje, é possível destruir a Terra no mínimo umas 6 vezes. Então, se tivermos uma guerra e tiver essa ideia, já era mundo. E é esse o caminho que se está levando para Attack on Titan. Eles tiveram várias oportunidades de parar os conflitos, como esses outros 4 pontos que eu trouxe aqui para você nesse vídeo. No entanto, eles escolheram continuar, todos os lados. Não existe herói nem vilão aqui. E qual é o resultado que eles estão trazendo ali para o universo que eles vivem? A destruição, a carnificina geral. O que eu acho mais legal aqui é que nós, através de Attack on Titan, a gente pode refletir. Se a Primeira ou a Segunda Guerra fossem levadas até as últimas consequências, o que teria acontecido com o universo? Se um desses conflitos da Guerra Fria estourasse, ou mesmo os conflitos atuais com Estados Unidos e China, Estados Unidos e Coreia do Norte, Estados Unidos e Rússia, enfim, ou com qualquer país que tem bomba nuclear, o que seria do nosso planeta? Então, Attack on Titan nos dá um alerta. Quando você quer levar as coisas pela violência e vai até as últimas consequências com isso, os estragos podem ser grandiosos. Porque força, os dois lados podem ter. Agora, como é que isso vai terminar? Já não se sabe muito. Tanto que existe uma frase do Einstein. Perguntaram a ele, quais seriam as armas da Terceira Guerra Mundial? Ele fala, da terceira eu não sei, mas da quarta serão paus e pedras. Por quê? Se tivermos uma Terceira Guerra Mundial, já era mundo. Então fica assim. E aí, conseguiu perceber essas 5 sutilezas que eu trouxe sobre Attack on Titan e te fez pensar de uma forma melhor essa obra? Qual desses pontos te chamou mais atenção?
compartilhe conosco aqui nos comentários. Se você assistiu até aqui e gostou dessa reflexão, te convido a assistir a um desses 2 vídeos aqui, que com certeza irá agradar você também. E aqui, para fechar, a sessão agradecimentos, que como sempre, vai a Lilian, minha esposa, e a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!